E aí, candidato à Escola de Aprendizes de Marinheiros, tudo bem? Eu espero que você esteja acompanhando essa série de videoaulas onde eu corrijo as questões de matemática da prova de aprendiz de marinheiro do ano de 2023 para ingresso no ano de 2024. Essa daqui foi a segunda prova de 2023, foi a reaplicação, porque a primeira prova ela foi cancelada, ela foi anulada por alguns erros aí da Marinha. A questão de número 19 da prova azul era uma questão de geometria analítica envolvendo elipse, um conteúdo que é estudado, ou pelo menos deveria ser estudado no segundo ou terceiro ano do ensino médio e que vem sendo cobrado na prova de aprendiz marinheiro. Na elipse, 9x² mais 16y² igual a 144, é possível inscrever um quadrado. Assim, assinale a opção que apresenta a abscissa de um dos vértices desse quadrado. Bom, então, para quem nunca estudou elipse, a elipse é uma curva lá da geometria analítica, assim como a reta também é uma curva, a circunferência também é uma curva, e nós temos a equação da nossa elipse. Então, essa curva que você está vendo aí, ó, ela é uma elipse cujo centro dela está na origem do plano cartesiano. A questão falou para a gente que é possível inscrever um quadrado nessa elipse. Então, ele está perguntando o seguinte, ó, assinale a opção que apresenta a abscissa de um dos vértices desse quadrado. Então, é possível nós inscrevermos um quadrado dentro dessa elipse aqui, ó. Então, escrevendo um quadrado, o quadrado ele vai ter os seus 4 vértices na curva da elipse. E o centro do quadrado, pessoal, ele vai coincidir com a origem do plano cartesiano. Os vértices, se eu chamar o quadrado aqui de vértices A, B, C e D, nós vamos chegar à conclusão que o vértice B, por exemplo, ele tem um valor de x e y. O vértice A vai ter as coordenadas menos x e y. O vértice D, menos x e menos y. E o vértice C, x e menos y, ou seja, em módulo, as componentes de cada um dos vértices, de cada um dos pontos, será igual. Então, para encontrar a medida da abscissa de um dos vértices, que foi isso que o problema perguntou para a gente, não é? Aqui, ó, um dos vértices desse quadrado tem a abscissa valendo quanto? Então, cara, muito fácil. Nós vamos fazer o x igual a y. Nós vamos pegar aqui esse ponto aqui, ó, esse vértice B, e nós vamos reescrever a equação da nossa elipse, que é 9x² mais 16y² igual a 144. E no lugar de x, olha que interessante, no lugar de y, quer dizer, nós vamos colocar x. Vamos ficar com 9x² mais 16x². Isso porque o x tem que ser igual a y, já que o quadrado tem os 4 lados com a mesma medida. Se eu traçar aqui, ó, a diagonal desse quadrado, nós vamos observar que essa diagonal é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Portanto, as componentes aqui, ó, x e y, tá vendo? Do ponto B são congruentes, têm exatamente as mesmas medidas. Por isso que eu posso, sem medo de errar, colocar x aqui no lugar de y. E aí, olha que interessante, agora nós vamos resolver, ó, 9x² somando com 16x², nós vamos ficar com 25x² igual a 144. Esse x², se isolarmos ele, ficamos com 144 dividido para 25. E aí, agora, extraindo a raiz quadrada em ambos os lados aqui da nossa igualdade, ficamos com x igual a 12 quintos. Então, pessoal, cada valor de x e cada valor de y que aparece no nosso plano cartesiano vale 12 quintos. O ponto B, por exemplo, aqui, ó, tem x 12 quintos e tem y também
12/5. O ponto C vai ter abscissa 12/5 e vai ter ordenada menos 12/5. Isso porque o ponto C, né, é um ponto do quarto quadrante. No quarto quadrante, o y tem que ser negativo, a ordenada tem que ser negativa. Então, já resolvemos a questão, pessoal. Então, um dos pontos, um dos vértices do nosso quadrado tem que ter abscissa 12/5 e com isso nós encontramos aqui o gabarito letra E. Me fala aí você, candidato, o que é que você achou dessa questão? Você achou essa questão fácil? Você achou essa questão difícil? Já tinha resolvido alguma vez na sua vida uma questão de geometria analítica envolvendo elipse com quadrado? Tá aí, uma ótima oportunidade para você reforçar a sua preparação. Coloca na tua cabeça, você só vai ter sucesso se você estudar, se você praticar. Então, bota numa folha de caderno e faça de novo essa questão que você vai evoluir.